Olá, tudo bem? Muito boa noite. O meu nome é César. Eu espero que todos estejam bem e em perfeita harmonia. Bom, nesse vídeo eu gostaria de comentar acerca de um assunto, né, que é muito comentado em nosso meio, principalmente no meio religioso, né? Bom, nós sabemos que lá nos Estados Unidos está ocorrendo lá um fenômeno lá de uma queimada, né? E pelo visto lá parece que uma cidade lá foi atingida por um incêndio de grandes proporções, né? Então, em meio a isso tudo, os profetas do caos, eles surgem já dizendo, né, que em decorrência dessa situação, nós estamos no fim dos tempos. Então o sistema religioso, ele vai se alimentando dessa narrativa. Então qualquer catástrofe que acontece no mundo, seja ela de ordem natural ou de ordem humana, isso tem sido o combustível para alimentar as narrativas, né, desse sistema religioso. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco com os senhores acerca do fim dos tempos, né? Vamos ver o que isso significa, ou o que isso significou sob a ótica dos apóstolos, né? Então, para começar, eu vou ler aqui a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o capítulo 10. O capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha lá. Não quero que ignoreis, irmãos, que todos os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, e todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, estes fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, né? Não vos torneis idólatras como alguns dentre eles. Não nos torneis idólatras, como alguns dentre eles está escrito. O povo sentou-se para comer, depois levantaram-se para se divertir. Não nos entreguemos à fornicação como alguns deles se entregaram, de modo que pereceram em um só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como algum deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós, que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Então, até aí. Então, aqui Paulo, ele está se valendo, né, da experiência que o povo de Israel passou no deserto. Então, todas aqueles atos de idolatria, né, que aquele povo cometeu no deserto, Paulo está alertando a igreja de Coríntios. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, né, de vocês que estão aqui acompanhando o vídeo, é o que está aqui no versículo 11. Olha lá. Estas coisas, que coisas? A experiência do povo de Israel lá no deserto, né? Tudo aquilo aconteceu, para servir de exemplo e foram escritas para o quê?
a nossa instrução, a instrução deles, né? Nós, agora quando Paulo fala nós aqui, esse pronome nós aqui, ele não está se referindo a nós que estamos aqui no século 21. Ele está se referindo a ele e aos de Coríntios, a igreja de Coríntios. Isso lá no primeiro século da era cristã. Então ele fala que tudo aquilo serviu de instrução para nós, que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Então quem foi atingido pelo fim dos tempos? Quem estava vivendo o fim dos tempos? Eram eles lá. Paulo e os da igreja de Coríntios, eles já estavam vivenciando o fim dos tempos. Então, para você ver, se lá no primeiro século eles estavam vivenciando esse fim dos tempos, ora, quando se fala que eles estavam vivenciando o fim, entende-se que algo ali estava para se acabar, ou seja, esse fim dos tempos não poderia ser algo que deveria se estender até os nossos dias e chegar a 2000 anos, porque aí seria algo incoerente. Se Paulo diz que eles estavam vivendo o fim, era porque aqueles dias eram os últimos dias, que seria o quê? Era breve. Eles estavam na iminência da vinda do Senhor. Eram isso que eles esperavam. Olha só, vamos ler Romanos. O apóstolo Paulo também, novamente, na sua carta aos Romanos, ele volta a fazer menção do fim dos tempos. Olha só. Romanos capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 13. A partir do versículo 11. Eu vou fazer a leitura. Olha o que diz. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, pois, olha lá, a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Ou seja, a nossa salvação vai demorar 2000 anos. É isso que está escrito aqui? Não, a salvação a qual eles esperavam estava o quê? Próxima. Esse próximo aqui, mamãe, ele não pode virar 20 séculos. Próxima é algo que estaria o quê? Muito breve de acontecer. Isso aqui não pode demorar 2000 anos. Olha lá, a salvação então estava próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Então o dia se aproximava. Agora, que dia que era esse que estava se aproximando? Era o dia da parousia. Era o dia da vinda do Senhor. Agora, quando Paulo faz essa afirmação, Paulo ele está convicto de que o dia do Senhor estava próximo. Em que Paulo estava se baseando aqui? Qual era a base que o apóstolo Paulo tinha aqui? A base está aqui. Olha lá. Mateus capítulo 24. Olha o versículo 34. Quer ver? Paulo se baseava nisso aqui, gente. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então, quando Jesus ele faz o seu discurso escatológico acerca do fim, ele assegurou que daquela geração não passaria. Então, tanto Paulo como os demais apóstolos, eles estavam firmados nessa afirmação aqui de Jesus. Entende? Eles se firmavam nisso. Então, agora vamos pegar mais um apóstolo, né? Nós vimos aqui Paulo, então, fazendo menção do fim dos tempos. Agora vamos pegar o apóstolo João. Vamos lá para a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João, o capítulo 1.
e o versículo 18. Olha o que diz aí. Filhinhos, vai demorar 2000 anos. É isso? Não. Filhinhos, já é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Então, peraí, o apóstolo João está dizendo que a última hora já era chegada. Só que o sistema religioso, eles possuem uma habilidade tão grande de engessar a nossa mente, que quando as pessoas leem isso aqui, ele consegue, sabe, transformar essa última hora em 20 séculos, gente. Como que as pessoas não conseguem perceber que o que o apóstolo João está escrevendo aqui, eles estavam vivendo, sabe, a vinda do Senhor já era algo tão iminente, mas tão iminente, que o próprio apóstolo João disse que eles estavam vivendo a última hora e que o anticristo já estava presente ali naqueles dias, amado. Muitos anticristos vieram, daí reconhecemos que é o quê? Que é chegada a última hora. A última hora não vai chegar, era chegada. Naqueles dias, eles estavam vivendo a última hora, gente. Agora, como que ainda até os dias de hoje, o sistema religioso ele continua sustentando essa narrativa? Eles conseguem transformar isso aqui no que eu chamo de anacronismo. O significado de anacronismo é você pegar algo que foi direcionado para uma determinada época e trazer isso para os dias de hoje. Então, ou seja, quando nós aqui estamos lendo isso aqui, filhinhos, é chegada a última hora, imagina quantas gerações leram isso aqui e estavam crentes de que estavam vivendo a última hora. Você imagina, os nossos bisavôs leram isso aqui e eles acreditavam que a geração deles era a última. Eles foram embora. Os nossos avós leram isso aqui e acreditaram também. Os nossos pais leram isso aqui. E agora a nossa geração, será que nós vamos sustentar esse anacronismo? Ou chegou a hora da gente romper com isso aqui, adquirir maturidade e entender e considerar o tempo dessa escrita? Entendermos de uma vez por todas que essa última hora foram o que eles viveram naqueles dias. Jesus afirmou que daquela geração não passaria, gente. E de fato, não passou. A vinda do Filho do Homem, ela se deu com a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi a vinda dele. A vinda dele estava vinculada a tudo aquilo que haveria de acontecer em Jerusalém. Porque a queda do templo e a destruição da cidade, ela não foi algo aleatório. Aquilo ali foi o quê? Um divisor de águas. Aquilo ali mostrou de uma vez por todas o fim da era mosaica. Quando se extingue a era mosaica, vem o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Só que o reino de Deus ele foi precedido pelo juízo. Então é por isso que você vê o apóstolo João falando, né? O apóstolo João não, o João Batista, né? Ele chamando o povo ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus estava próximo. Por quê? Isso soa como uma advertência. Porque antes da vinda do reino, o reino de Deus ele seria precedido pelo juízo. O juízo de Deus que haveria de vir sobre aquela geração. Aquela geração que foi culpada pelo sangue de todos os profetas. Você entende? Então agora para nós encerrarmos o vídeo, vamos ler em Hebreus. Nós falamos tanto de fim dos tempos, né? Agora vamos lá na carta de Hebreus, para que nós possamos entender o que de fato estava para se findar.
falamos sobre o fim dos tempos, mas devemos mostrar o que estava para terminar naqueles dias. Olha lá. Hebreus, o capítulo 8. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 8. Olha o que diz aqui. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei uma aliança com a casa de Israel. Então Deus iria realizar uma nova aliança com a casa de Israel, né? Nova, né? Olha lá. Ele faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Aí ele diz, não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais ensinará seu próximo, e nem o seu irmão afirmando, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei dos seus pecados. Assim sendo, ao falar em nova aliança, ele tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes o quê? Está prestes a desaparecer, gente. Agora você vê, isso aqui foi escrito no primeiro século. Se lá no primeiro século a velha aliança ela estava prestes a desaparecer, o que você tem a dizer há 2000 anos depois? Será que nós podemos ler esse versículo dessa forma? Não. Por quê? Atualizando aqui a informação, a velha aliança, ela já desapareceu. E quando foi que essa velha aliança desapareceu? Ela desapareceu com a queda de Jerusalém. Aquela Jerusalém que tinha o templo como sendo a melhor representatividade da lei, aquilo tudo desapareceu em meio à história. A lei de Moisés, juntamente com o sacerdócio levítico, tudo aquilo desapareceu em meio à história. Então, era isso aqui que estava prestes a desaparecer. E a vinda do Filho do Homem consistiu em exatamente isso. Por fim, a velha aliança e estabeleceu o reino de Deus, que é a nova e eterna aliança, a qual eu e você estamos vivendo. Tá certo? Então, era esse o fim dos tempos. Era o fim, os últimos dias da era mosaica, da velha aliança. Os apóstolos, eles estavam vivenciando esses últimos dias. Tá certo? Então está aí. Então, eu espero que você que chegou até aqui possa ter compreendido e desejo a você uma boa continuidade aí da semana. Tenha uma boa noite e lembre-se, você já é mais do que abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.